Olá, novamente. Estamos aqui então agora com a nossa quinta ODS, que trata sobre igualdade de gênero. Então vamos contar então com as nossas professoras Oriana Gai e a professora Talita Cabral, que vão falar sobre essa ODS. Bom dia, professoras. Sejam bem-vindas. Temos vários alunos e colegas de trabalho e pessoas de vários polos do Brasil todo participando. Tá? Então, na medida do possível, eu vou colocando na tela as interações, tá? E fiquem à vontade, boa palestra para vocês. Precisando de alguma coisa, eu estou por aqui. Obrigada. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, estamos aqui mais uma vez, né? Já participei da ODS 1, agora voltando na ODS 5, agora para falar um pouquinho sobre a igualdade de gênero, né? Esse objetivo, ele foi dividido em 5 metas, em 6 metas, né? E 3 submetas. E como a gente tem um tempo um pouco reduzido, a gente vai trabalhar mais focado em 2 das metas, que são a meta 4 e a meta 5, tá bom? Pode colocar o slide, por favor. A nossa ODS, então, trata da questão da igualdade de gênero, né? E as 2 metas que nós vamos abordar é a 5.4, que é reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e trabalho doméstico não remunerado, por meio de disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. E também vamos trabalhar a 5.5, que é garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades na liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. A gente optou por trabalhar essas 2 metas por elas estarem bem presentes no nosso cotidiano hoje, né? A questão da pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo, ela vem nos reforçar a importância de trabalhar essas metas. A gente traz a questão do contexto da dinâmica familiar ter sido alterado, né, quando a gente trabalha a meta 4, por a gente observar o quanto o trabalho doméstico ele não é visto, o quanto ele não é valorizado. E a questão do papel social, né, que são atribuídos e a gente acaba absorvendo, assim, às vezes nem questionar o porquê que a gente está realizando aquele tipo de atividade. O 4.5 a gente acabou optando por ele também, por estarmos em ano eleitoral, né, e a gente ter visto o aumento das mulheres na participação política, apesar de ainda não ser significativo, não ser muito expressivo, nós temos tido um aumento na participação das mulheres. Eu vou falar um pouquinho mais da questão das relações de gênero, da desigualdade de gênero, e a professora Eliana vai trazer um pouquinho também da questão do mercado de trabalho, né, professora? Sim, que é muito importante, né, a gente pensar um pouco nessa questão, nessa igualdade também, né, mas o nosso mercado de trabalho, ele é um reflexo, né, do que a gente tem na nossa sociedade. Então, essa igualdade de gênero que é prevista, né, pelas constituições, pela Constituição brasileira, e ainda é uma luta também mundial, né, entre algumas nações que não prevêem igualdade de gênero, mas especificamente a gente vai discutir aqui esses pontos no Brasil. Então, a gente vai observar essa igualdade de gênero dentro das empresas, o que é um reflexo, na verdade, de uma sociedade, né, professora Thalita? Sim. Quando a gente traz a questão da igualdade de gênero, a gente tem que pensar desde da questão dos papéis sociais, até mesmo a questão da discriminação, e de quando a gente começa a olhar para algumas atividades como sendo de homens ou de mulheres. Tem um relatório da ONU que é elaborado anualmente para trabalhar a questão do progresso dos objetivos, né? E esse relatório mostra que os homens e as mulheres dedicam tempo diferenciado para as atividades do lar, vamos dizer assim, né? Os homens, eles em média, dedicam em torno de 5,1 horas por dia para atividades relacionadas ao seu lar. As mulheres, por sua vez, acabam dedicando em torno de 11 horas e meia. E aumenta quando é a faixa etária entre 50 e 59 anos. As mulheres chegam a dedicar 13 horas e meia por dia somente a atividades domésticas. Então, tudo isso impacta de uma forma bem diferenciada no trabalho da mulher e no trabalho do homem. E, infelizmente, por muito tempo, na maioria das populações, a gente vê essa questão do cuidado e do trabalho doméstico sendo atribuído exclusivamente à mulher, como se trabalho tivesse gênero.
assim como cor, assim como algumas atividades. E, na verdade, não é. São coisas impostas a gente, que a gente vai absorvendo, e já chegou a hora da gente parar e prestar atenção nisso e nos questionarmos, né, por que tem que ser assim? Não é uma ajuda, é uma distribuição de tarefas. Tem que parar de olhar para esse serviço doméstico, que não é valorizado e muitas vezes não é remunerado, como um trabalho exclusivamente da mulher. Porque, na verdade, as mulheres estão sofrendo com isso. Elas estão, nesse mesmo relatório, aponta que as mulheres são as que sofrem mais brutamente os impactos da pandemia, por conta dessa sobrecarga de trabalho. E também a gente acaba verificando, né? Eu até coloquei, enquanto a professora Thalita falava para vocês, aqui uns dados, tá, pessoal, do quarto trimestre de 2019. E a gente acaba, né, quando a gente traz números, isso acaba assustando um pouco, né, a gente em relação, principalmente já o que a professora Thalita está falando, né, sobre a função da mulher nos afazeres domésticos, né, que acaba ficando sobrecarregada, isso reflete também, como eu disse, no mercado de trabalho, né? Então, se vocês virem aqui comigo nesse slide que a gente trouxe, ali em cima vocês podem verificar aqui que elas ganham menos, né? Então, aqui enquanto o homem ganha em torno de R$ 2.500, a mulher vai ganhar quase R$ 2.000, então 22% menor do que os homens. E quando a gente pensa em ensino superior, quando os dois têm ensino superior, o homem ganha ali quase R$ 6.300 e a mulher R$ 3.900 quase, né? Então, isso assusta, né? E você fala assim, poxa, eu vou me capacitar, eu vou estudar, mas sério, eu vou ganhar menos. Mas isso a gente precisa discutir, isso a gente precisa trazer. E são momentos, assim, de reflexão, né? Esses momentos que a gente pode discutir juntas. E a professora Thalita falou de representatividade feminina. As eleições estão aí, isso a gente precisa trazer numa esfera política, numa esfera nacional e também dentro das empresas, né? Eu, por coincidência, passando aqui pelos meus stories no Instagram e vendo, me deparei com uma reportagem com a presidente da Intel no Brasil, né? Que está há 1 ano no cargo, e ela está promovendo essa questão de igualdade de gênero, de inclusão da mulher no mercado. E é isso, a gente precisa acessar, a gente precisa estar lá no topo, na tomada de decisão, para que a gente gere também oportunidades a outras mulheres, né? E a gente também não pode dizer que ali, né, tem um dado do mesmo cargo, né? Que a cada 10 gestores, né, gerentes, diretores, 4 eram mulheres. Então, isso tudo é um começo, é uma discussão. A gente precisa pensar, a gente precisa falar, mas a gente vai chegar lá. Eu tenho fé que a gente vai chegar lá, não vai, prof? Vamos sim. Outro dado importante, interessante quando a gente olha números, porque parece que fica mais palpável, né? A gente consegue vislumbrar de uma forma mais objetiva aquilo que tentam deixar no subjetivo. Então, quando eu estava vendo aqui, ele fala também da falta de creche, por exemplo. Quantos homens são impactados porque o filho não tem uma creche para ficar? Quantas mulheres sofrem esse impacto? Então, essa coisa do âmbito familiar, do meio doméstico, ele ainda afeta negativamente a mulher quando ela não tem uma rede de apoio que seja efetiva, né, vamos dizer assim. Até hoje, na primeira ODS que eu participei, a professora Reli colocou um dado que eu tinha me esquecido, que é sobre a produção acadêmica nesse período. Fizeram um relatório falando sobre a produção das mulheres terem caído e a dos homens aumentado nesse período. Porque normalmente a mulher tem que cuidar da alimentação das crianças, a mulher tem que cuidar da higiene da casa, do seu próprio trabalho, quando ainda tem trabalho, porque muitos acabaram perdendo o emprego por conta dessa situação. Ainda tiveram, até algumas pessoas comentaram, além disso, ainda viramos professoras. Então, toda essa dinâmica familiar que foi alterada com a pandemia, mas que já vinha com toda uma carga histórica dessa questão do cuidado ser feminino, ela interfere muito na vida profissional da mulher. E para que a gente consiga se aproximar desse objetivo da igualdade de gênero, é preciso que a gente consiga vislumbrar as mulheres nos lugares de poder, que a gente consiga vislumbrar as mulheres em atividades políticas, por exemplo, sem causar aquela estranheza. Porque hoje em dia, as pessoas ainda estranham as mulheres estarem ocupando posições de poder. Para preparar aqui essa live,
eu dei uma pesquisada sobre a situação eleitoral de Curitiba, que é de onde a gente fala, e eu percebi umas coisas assim que, de certa forma, me deixaram feliz, né? Tem uma reportagem falando que em Curitiba hoje são 1.181 candidatos a vereador. 33% são mulheres. Hoje a gente tem 394 mulheres candidatas em Curitiba. E isso é um número quase 3 vezes maior do que da última eleição. Outro fato que foi bem interessante de observar é que para a candidatura à prefeitura foram 6 candidaturas, o triplo do ano das últimas eleições. E dessas 6 candidaturas, 2 são exclusivamente femininas. Tanto a candidata a prefeita quanto a vice-prefeita são mulheres. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de formação política para mulheres e tive a grata felicidade de ver que dessas mulheres que estudaram comigo, várias hoje estão candidatas, tanto aqui em Curitiba quanto na região metropolitana e em outras cidades. E eu acho que isso é uma iniciativa que pode, de certa forma, indiretamente colaborar para que a gente consiga se aproximar desse objetivo, né? As mulheres precisam, sim, entender de política, as mulheres precisam, sim, serem ouvidas, né? Até mesmo para que a gente consiga diminuir essa desigualdade que tem no mercado de trabalho. Exatamente. E eu quero aproveitar aqui, eu sei que esse assunto ele gera bastante polêmica, né? A gente vive numa sociedade sim machista, mas eu quero trazer 2 questões aqui para vocês. Eu estava falando um pouquinho do salário, né? Na equiparidade, né? Do salário, da paridade do salário entre gêneros. E a projeção, se seguir o mesmo crescimento, mesmo ritmo, né, de crescimento entre 2006 e 2020, nós vamos demorar para ter os mesmos salários, né? Vamos dizer aqui, ó, e vamos fazer uma reflexão um pouquinho, né? Mesmo salário, no mesmo cargo, mesmo nível, né? A gente tem que pensar que são, né, mesmas posições, né, que as pessoas ocupam nas empresas. Então, nós vamos demorar 257 anos. Gente, isso é muito tempo, né? Então, a gente precisa, isso que a professora Thalita estava nos falando sobre essa representatividade feminina na esfera pública, né, que hoje nós temos essa possibilidade, as eleições municipais estão aí, fica a dica, dê uma olhada no projeto das pessoas, vejam também o que essas mulheres têm para dizer, homens e mulheres, né, mas vejam qual é o projeto dessas pessoas. E eu quero trazer um outro dado ali, que quando a gente fala dessa sociedade machista, mas vejam aqui, segundo a pesquisa, né, que dos Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero, realizada agora em 2019 pela Ipsos, 3 em cada 10 pessoas, eu estou dizendo pessoas, eu não estou dizendo homens. Então, são pessoas, isso inclui mulheres também. No Brasil, admite que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como gestora. Então, a gente não pode atribuir tudo à figura masculina. Existem ainda, né, uma situação de próprias mulheres que minam a carreira, minam a possibilidade de crescimento da tomada de decisão de outras mulheres. E eu quero abrir um caso muito particular aqui para vocês, que eu tive, eu acho que todas as mulheres tiveram alguma situação, de alguma ação, alguma fala de alguém, né, que te impactou. E eu, num determinado momento, eu era estagiária, eu tinha meus 17, 18 anos, começando na minha vida profissional, e quando uma mulher, uma diretora de uma empresa de tecnologia, que falava de inovação, olhou e falou assim, nossa, ela é tão bonitinha, mas é tão burrinha. Então, são essas questões, são essas atitudes que ficam veladas por aí e que me afetaram de uma forma que, para ela, era bonitinha, que eu acordo todo dia prometendo para mim mesma que fui estudar, que coordenadora de curso, fazendo mestrado, só que ela podia ter minado minha carreira, de pensar, falando, mas por que eu vou estudar? Mas por que eu vou fazer? E era uma mulher, não foi um homem que fez isso, sabe? Então, a gente precisa pensar, se colocar no lugar do outro, entender se a gente não está criando essas situações no mercado de trabalho, no seu dia a dia, com seus colegas, e promover ações e discussões e reflexões, aquilo que nós estamos fazendo agora, né? Que é importante nós, mulheres, refletirmos e nos apoiarmos, como uma rede mesmo, né? Então, se você tem a possibilidade hoje de votar numa mulher, de ver o projeto dela, vá atrás, olhe dentro da empresa, se você é mulher, gestora, né, bote, né, tomou no fogo, promova ações dentro das empresas. Isso é aí que nós vamos gerar mais
situações, empregos, e as pesquisas dizem que quanto mais mulheres assumem cargos de liderança, o faturamento da empresa tende a crescer. Isso é um dado muito interessante, né, professora Thalita? Sim, se não dá para ir pelo racional, vamos pelo capitalismo. A gente dá lucro também, né? A mulher, ela tem a capacidade de se adaptar às situações muito rapidamente, até por conta de tudo que nos é colocado, né? Então, a gente precisa, sim, ocupar os espaços, a gente precisa ocupar principalmente o espaço dentro das nossas próprias casas, né? Não reproduzindo situações de machismo, na forma como que nós nos relacionamos, na forma como que nós educamos nossos filhos, na forma como que nós tratamos as pessoas, porque igualdade de gênero em todos os sentidos, é tanto na questão de homem e mulher, é tanto na questão da educação que a gente passa, da questão do reforço da cultura negativa. Então a gente precisa sim aprender a ter uma cultura não violenta e a não ser discriminatórios também, né? Porque às vezes a gente traz isso, essa cultura machista está tão já enraigada na gente que a gente acaba cometendo alguns atos sem perceber. E a gente acaba reproduzindo isso no dia a dia. É muito interessante quando você vê, por exemplo, eu sou mãe de um menino e a gente ganhou muita coisa para o meu filho de um amigo que tem duas filhas. Então, ele tem coisas rosa, cor de rosa. E daí alguém me perguntou esses dias assim, mas seu filho usando coisa cor de rosa? Eu olhei pra cara, tipo, mas cor tem sexo agora? Tipo, o que isso vai interferir na vida do meu filho? Tipo, é só a cor de uma cadeira, é só a cor de um objeto. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, e nós, professores, enquanto formadores de opinião, enquanto a gente tem essa obrigação de repassar conteúdo, de repassar informação, a gente precisa tomar cuidado com isso, para a gente não estar reproduzindo aquilo que a gente não quer no mundo, né? A gente precisa reproduzir de uma forma consciente a mudança que a gente espera que aconteça, né? Com certeza. Aqui a gente trouxe algumas questões, né, no que fazer, porque parece que o pessoal está falando ali, eu vou acompanhando um pouquinho aqui no chat. Eu tô tentando dar uma lidinha ali também. Depois a professora Joyce vai trazer algumas questões aí, e é cultural mesmo. A gente tem que pensar que aquilo tudo que vem da nossa sociedade, que é culturalmente machista, é uma representação. Dentro das empresas também é cultural. Então, isso é uma quebra, mas a gente precisa quebrar. A gente precisa não olhar também com a próxima mulher ao seu lado, e eu olho com respeito a professora Thalita, com a professora Joyce, que são professoras incríveis. A gente precisa começar a olhar dessa forma também e unir forças, né? E não como aquela pessoa, aquela cidadã que era uma diretora, uma pessoa de um alto cargo, que estava falando com uma estagiária, que estava talvez minando um sonho de uma pessoa que não aconteceu. Ainda bem, eu tenho uma família, que é muito forte essa questão da educação, mas ela poderia ter criado algum tipo de questão em mim, sabe? Claro que eu usei isso de uma forma, né, positiva para mim. Mas será que todas as pessoas conseguem utilizar isso? Então, a gente precisa pensar assim. Então, desenvolver essas políticas ativas, que a professora Thalita está falando, trazer, né, mais mulheres, pessoas que têm um poder de impulsionar mudanças no comportamento da sociedade. Cultura, nós precisamos trazer isso, sim. Iniciativas, a gente precisa trazer iniciativas de conscientização e capacitação. Gente, nós estamos numa instituição de ensino, né? Nós somos da pós-graduação. A gente não pode parar de estudar. Apesar dos estudos dizerem, né, que as mulheres estudam, se capacitam mais que os homens, ainda assim a gente ganha menos. Mas isso não é motivo para a gente parar e dizer, não, então eu não vou fazer. Não, você vai estudar, vem estudar com a gente também, se capacite, esteja preparada e lute por seu espaço dentro da empresa também, né? E a questão de definir metas e monitorar o progresso. Então, a gente pode tentar ter uma meta, uma questão que você consiga medir essa progressão das pessoas, né? Verifique, faça essa reflexão, se você trabalha numa empresa, quantas pessoas, quantas mulheres exercem cargos de liderança nessa empresa? Então, começa a fazer essa reflexão das empresas que você já trabalhou. A gente vai percebendo como os homens ocupam muito esse espaço ainda, né? Mas é uma discussão. É isso que a gente precisa trazer e é o que a gente está trazendo aqui hoje para vocês, né, professora? Sim, é triste ver que às vezes as pessoas passam por situações de discriminação sem nem perceber. Há algum tempo atrás eu estava conversando com uma engenheira e eu falei assim, estava trabalhando essas questões de discriminação dentro dos cursos da engenharia, né? Ela, mas eu nunca passei por isso. Eu falei, nossa, você nunca sofreu discriminação dentro de um curso de engenharia, você enquanto mulher. Nós éramos só em 3 entre 40 homens, né?
Eu falei, nossa, mas por que só 3 mulheres? Ah, você acredita que não tinha uniforme do nosso tamanho? O uniforme era feito para os homens e daí a gente não tinha uniforme que coubesse na gente. Então, eu falei, então, isso daí já é uma forma de discriminação. E várias vezes, assim, daí, de funcionárias dela num campo de obra não aceitarem ordens dela porque, você é mulher. E ela disse para mim com todas as letras que ela nunca tinha sofrido discriminação, que ela nunca tinha sofrido preconceito por ser mulher. E ela vivenciava isso no dia a dia dela. Então a gente tem que parar de naturalizar essas atitudes machistas, essas atitudes discriminatórias e parar e refletir, tipo, não é porque está posto que não pode ser mudado. A cultura, ela é uma coisa difícil de ser alterada, a gente sabe disso, essa mentalidade toda precisa ser trabalhada e aos poucos que a gente vai reforçando o que é melhor para a gente, o que diminui o preconceito para que a gente possa alcançar esse objetivo, né? É interessante a gente pensar que hoje, para as mulheres, está um cenário muito mais favorável do que antigamente. Hoje se fala muito do empoderamento feminino, hoje você busca nas redes sociais, você busca na internet, você encontra várias iniciativas do Poder Rosa, tem muita movimentação das mulheres se unindo para enfrentar essa discriminação, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Tem até uma frase que é bem usada, tipo, o lugar de mulher é onde ela quer. Então, eu acho isso muito verdade, a gente não tem que se limitar por questões de gênero, e eu acho que a gente tem que, sim, estar dentro das universidades, estar dentro das empresas, tendo nos cargos que a gente quiser, dentro da política, dentro das grandes empresas, das multinacionais, e é isso. E procurem se capacitar mesmo. Aqui, né, puxando sardinha para o meu lado, professora Thalita, a gente tem uns cursos. Se você chegar na hora de assumir um cargo de liderança, você vai estar preparada? A gente tem curso de liderança e coaching, gestão de desenvolvimento de equipes. Então, aqui na Uninter, a gente consegue se capacitar com altos professores, com gabaritados, então a gente precisa estar preparada também. Eu sei que a gente se capacita mais, mas a gente precisa se manter, né? Eu já fiz meu mestrado, eu comecei uma pós de novo, porque a gente não pode parar, a gente tem que estar preparada para esse mercadão de trabalho aí e para enfrentar essas questões do dia a dia, né? E começar a se colocar muito no lugar do outro, eu acho que é mais importante, porque não é mimimi, né? Que hoje é tudo essa questão, é mimimi, pronto, lá vem a historinha do mimimi. Não é. A gente precisa se colocar no lugar do outro para começar a entender, né? Como é que isso reage, né? Então, a gente está vendo ali muitas participações. Professora Joyce, temos comentários, perguntas do pessoal. Temos muitas interações, né? Como sempre, a nossa maratona está sendo um sucesso, graças a Deus, né? Foi preparado com tanto carinho. E sim, muitas mulheres, principalmente, fazendo comentários, né? E homens também. Por exemplo, o Fernando, até acabei de colocar aqui na tela, né? Aqui em casa todos têm suas responsabilidades e seu merecido valor. Atuamos juntos em prol de todos. Eu acho que isso serve para todos, né, como exemplo. Acho que as tarefas não podem ser divididas entre homem e mulher, mas claro que algumas tarefas nós, mulheres, desempenhamos melhor, né, não podemos negar isso, mas mas aprender nada impede também... que o homem fica bom nelas também, viu? Exatamente, é o que eu ia dizer. Né? Nós aqui, eu e a professora Thalita temos filhos pequenos e envolve tudo isso também, cuidar de filho. A professora Oriana tem as cachorras, né, professora? Também envolve todo um cuidado. Exatamente. Né? Então, acho que realmente essa questão de falar sobre a colocação da mulher, né, trouxe ali muitos comentários muito construtivos, e nós mulheres aí trabalhando cada vez mais para se destacar, ter o nosso merecido valor, né? Temos alguns homens que nos ajudam, que colaboram nessa empreitada, alguns não tanto, né? Mas a gente espera que com o passar do tempo isso venha a melhorar, né, professoras? Sim, eu acho que cabe a gente, né, tá passando essa informação, tá levando um pouquinho desse conhecimento para que a gente forme homens menos machistas, né, e quem sabe um dia homens que não sejam machistas, né, e mulheres também, né, porque a gente sabe que também tem muita mulher machista por aí. É preciso de uma consciência coletiva, educada, passo a passo, com
tempo, com clareza, com muito conhecimento, e é aquela situação, né, o conhecimento liberta. Então a gente precisa sim estar estudando. Se você tem dúvida, se você não entende nada sobre feminismo, se você não entende nada sobre o ODS, não custa nada a gente investir um tempinho em estar estudando um pouquinho mais, em estar conhecendo melhor aquele assunto, que às vezes a gente não se interessa muito, mas a gente sabe que é importante. Então, se preparar para a gente poder enfrentar aquilo que está pela frente, né? Com certeza. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a nossa abertura, né? Já falando aqui, todas as palestras ficarão gravadas para vocês assistirem depois, compartilharem com o pessoal. E numa fala específica do professor Berté, que é diretor da Escola de Saúde, ele falou: tomara que, né, que você não saia daqui, né, hoje, que saia diferente, na verdade, né, que você não saia igual, saia diferente. Exato. E que você promova pequenas ações. Então, é isso que a gente quer passar para vocês. Às vezes, eu não estou não estou numa liderança, eu não consigo promover nada representativo, mas em pequenas ações do teu dia a dia, você pode, né, trazer essa questão de igualdade de gênero. Vocês, homens, né, maridos, isso tudo é no nosso dia a dia. Eu falei da presidente da Intel, eu até separei aqui, e ela falou aqui ela fala: o que somos no trabalho é o reflexo do que somos como pessoas. E é isso. Então, se a gente for dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, dentro da sociedade, isso vai ser refletido lá fora também no mercado de trabalho. Então, que a gente saia daqui com pequenas ações, que se você puder, né, faça pequenas ações na sua comunidade, dentro da sua casa, isso já vai ser de grande tamanho, já vai ser muito significativo. Eu queria colocar um comentário aqui bem importante do nosso participante José Benedito. Mimimi é o nome dado à dor que dói no outro e que eu ainda não tenho capacidade nem empatia para entender, de um autor desconhecido. Eu acho que é isso mesmo, né, professora? A questão da empatia hoje está sendo muito colocada, porém ainda não muito praticado, né? A questão da empatia traz diferenças enormes no nosso dia a dia, não só em casa, mas no trabalho, com os amigos, né? Acho que a partir do momento que a gente pratica a empatia, que a gente entende o que é empatia, tudo melhora, tanto para os homens quanto para as mulheres. Entrando um pouquinho, né, no assunto de homem e mulher, eu me lembro muito de um vídeo que eu vi do Marcos Pianger, um cara extraordinário que fala, né, sobre filhos e tudo mais, e um dia eu vi que ele colocou um vídeo que falava sobre uma criança, um menino que brincava de boneca, né, e que os pais, eles eram, no caso, criticados por isso, né, e na verdade os pais disseram assim: não, meu filho vai brincar de boneca sim, junto com a minha filha, junto com as primas. E eu me recordo da minha infância que o meu primo brincava comigo e com uma outra prima de boneca, e hoje ele é um marido excelente, ele é um pai excelente, ele tem uma esposa excelente, e eu acho que isso trouxe, assim, para ele uma reflexão, uma perspectiva de mulher, de homem, totalmente diferente, e que ainda sofre muito preconceito essa questão de que menino tem que brincar de carrinho e menina tem que brincar de boneca. Não, meninos também podem brincar com bonecas e meninas também podem brincar com carrinho, né? E eu acho que tudo também isso podem brincar de casinha, né? Porque Exatamente. Todos vão ter uma casa um dia, Exato. Né? E era o que a gente brincava, de casinha, onde o meu primo ia no mercado para minha prima, que era a esposa dele, e eu era a filha, né? Então, toda essa brincadeira, essa coisa assim que eu tenho certeza absoluta que trouxe para ele, agora como adulto, como, né, o homem da casa, o pai da família ali, trouxe uma diferença enorme na vida dele. Então, acho que de repente essa questão de abrir a mente também, né, para outras possibilidades de que homens podem fazer coisas que mulheres fazem e mulheres podem fazer coisas que homem também faz. Só uma colocação minha. Muito obrigada. Mais alguma participação? A gente tem bastante aqui, vários polos participando, o pessoal muito agradecido, né? A Eliane aqui dizendo: ó, o Ninter veio para ajudar nós mulheres, parabéns. A Sandra: não podemos esquecer de que nós que geramos, exatamente, geramos os homens, né? Nós aí que fazemos esse trabalho árduo, né, professora?
Temos muitas aqui, ó. Todos os professores que passaram por essa maratona até agora são uma injeção de ânimo para todos nós, fazemos um mundo melhor. Essa é a intenção mesmo, Lucileia, é trazer essa reflexão para que a gente pense num mundo melhor, né? A Renata Oliveira, agradecer, ela está aqui com a gente desde o início. Um beijo, Renata. Né? Então, obrigada a todos. O Fernando também está com a gente desde o início. A gente está caminhando aí para o final, então, professoras, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, né, por esse rico momento de informações. Eu me despeço de vocês, porque agora é a minha última ODS como aí, né, fazendo essa mediação entre vocês. Eu passo a bola para a professora Oriana, ela vai estar agora com os próximos professores e as próximas ODSs. Eu gostaria de agradecer aos professores que organizaram, principalmente a professora Oriana e o professor William, que fizeram toda essa organização e que me chamaram para participar desse momento tão rico, né, é uma alegria imensa para mim, e obrigada a todos que passaram por aqui. Eu, enquanto estava fazendo as mediações, estava aqui ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre o ODS, né, então foi um momento muito gratificante. Agradecer a participação de todos que estão aqui no chat com a gente. Professora Oriana e professora Thalita, um beijo para vocês, obrigada e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Gente, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até mais tarde. Continue. Eu volto no final da tarde, hein? Mesmo. Até. Até mais.